Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é mais uma aula remota gravada que faz parte do conteúdo do Muito bem, meu querido, minha querida. Sexto ano. E hoje nós iremos fazer uma aula revisional. Para quê? Para que a gente possa fazer aquela prova maravilhosa da segunda unidade. E sobre isso, nós vamos dar um mergulho naquilo que a gente já estudou, destacar aqueles aspectos mais importantes e verificar também, através de mais exercícios, se a gente de fato absorveu, se nós entendemos o que o professor falou. É preciso ter isso em mente, essa dedicação, esse foco e ficar atento àquilo que o professor está falando. Pois bem, iniciamos conteúdo histórico lá no início do ano, fazendo uma abordagem em cima daquilo que é a história, a ciência, o foco do estudo, o papel do historiador. Depois fomos para a pré-história, os primeiros hominídeos, como é que se comportavam, a evolução deles, as divisões que a história faz, não é, dos homens, Homo habilis, Australopithecus, não é? O homem de Neandertal, Homem erectus e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Vivenciamos também as primeiras civilizações, principalmente a Mesopotâmia, os povos que habitaram a região, o surgimento do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Conhecemos também uma figura importante chamada Nabucodonosor, que formou lá um império grandioso chamado Império Babilônico, não é? Agora vamos começar a aprofundar nessa revisão a civilização egípcia e os hebreus. O que é que ocorre? A civilização egípcia, ela evoluiu enormemente e trouxe para a gente uma série de aprendizagens. Uma situação, um império, aliás, que teve seu ponto de declínio, de dificuldade financeira, de ser a região ocupada por outros povos. Depois, a expulsão dos povos invasores do Egito e o crescimento do Império Egípcio, a formação do Império e o crescimento, o desenvolvimento desse povo. Vamos lá. Egito Antigo, não é? A história do seu povo, dos faraós e seus deuses. Pois bem, na página 90 nós temos aí o segundo parágrafo. Aliás, o primeiro, não é? Diz assim, ó, no meio do primeiro parágrafo, na meiuca aí dele. Atenção, extensão aí no serviço, viu? Atenção. Diz assim, isso, muito bem, meu querido, minha querida, atenção. O contexto social do Egito esteve ligado diretamente à religião, que adotava o culto a deuses híbridos. Professor, o que significa isso aí, hein? Deuses híbridos? Significa que ele está metade homem, metade animal, não é? Os deuses egípcios eram cerca de 10 deuses. Cada um dos deuses tinha uma função. Ou seja, os egípcios, eles eram
teístas. Poli significa mais de um, teísta vem de Deus, crença em mais de um Deus, ou seja, os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, não é? E relacionados, continuando aí no texto da página 90, relacionados a fenômenos da natureza. O faraó era tido como a reencarnação do deus Horus, desde a unificação do Egito, alcançada por Menes. O que é unificação, professor? É quando um estado está unido, unificado, com um único governante. Porque anteriormente o território egípcio estava dividido em vários reinos. O Estado egípcio, continuando aí, era centralizado e teocrático. O que significa teocrático, professor? Me diz aí, para me mostrar aqui em casa, vou me mostrar hoje muito esse termo. Significa governo de Deus, ou seja, uma presença muito forte, uma presença muito intensa de Deus na vida dos egípcios, dos deuses na vida do egípcio. Como a invasão dos Ixos, que é um povo asiático, os egípcios aprenderam técnicas de guerra e uso de cabos de guerra, de batalha, além de organizar um exército, dando início ao processo expansionista, por meio do qual dominavam a Núbia, Síria, Palestina e Fenícia. A sociedade se organizava em camadas hierárquicas, ou seja, sem mobilidade. Nasceu camponês, vai morrer camponês. Nasceu comerciante, ele vai morrer comerciante. Geralmente, o grau de importância da função exercida na sociedade egípcia dependia do retorno positivo do faraó. Classes sociais, como os sacerdotes, os escribas, essas classes utilizavam um prestígio, não é? Poderiam dizer, bater no peito e dizer: eu sou um privilegiado, eu posso fazer algumas coisas que, por exemplo, o camponês não pode, eu posso fazer algumas coisas que o escravo não pode fazer. Então são duas classes privilegiadas aí, os sacerdotes e escribas. Sacerdote é aquela pessoa que era responsável pelo culto religioso. Os escribas arrecadavam os impostos pagos em bens de consumo, e os sacerdotes afirmavam junto ao povo egípcio a ideia de que o faraó era um deus. A economia do Egito se baseava na produção agrícola, utilizando o excedente para o comércio de troca interno. Já estou na página 91, não é? Interno. Agora vamos para esse trecho que fala do processo de sedentarização. Os egípcios, seguindo o modelo dos antepassados, fixaram-se às margens do rio Nilo, que possui 6.671 quilômetros de extensão. É muito grande o rio Nilo. O que acontecia aqui? Os primeiros habitantes do Egito começaram a se fixar perto do rio Nilo. Por que isso, professor? Porque ali eles teriam melhores condições de quê? Isso, muito bem, viu? De vida, melhores condições de vida, porque ali eles teriam água em abundância. Além disso, teriam também o chamado, muito bem, meu querido, minha querida, o chamado humus fertilizante. Professor, o que é isso? Eu esqueci, explica de novo aí. Vou explicar. Significa que quando o rio Nilo estava no período de seca, com o nível da água bem baixinho, surgia ali uma crosta naquela margem, areia grossa, e era retirada. Quando era retirada, os egípcios começaram a perceber que tudo que se plantava ali começava a florescer, começava a germinar, começava a crescer.
Tudo bem? Na página 91 nós temos aí o humus, parte superior do solo é bastante fértil e produtiva por conta de grande quantidade de matéria orgânica. Tem um linkzinho falando sobre isso, devido a restos e excrementos animais e vegetais decompostos. Tá bom? Página 92 nós temos: as cheias do rio Nilo causavam alguns problemas, como a destruição de casas e plantações, afogamento de animais de criação e até mesmo a morte de habitantes da localidade. E aí eu estou querendo, o livro está querendo, eu estou enfatizando também que o período de cheias, além de favorecer ao armazenamento de água, trazia algumas coisas ruins, alguns problemas para a população egípcia, tá bom? Com o passar do tempo, isso foi sendo reduzido, porque foi se criando ali entre os egípcios técnicas de utilização e aperfeiçoamento do controle dessas águas, não é? Do controle dessas cheias, melhor dizendo. Nós temos uma atividade aqui que a gente chama já tradicionalmente de praticando conhecimento. Tem uma questão que diz assim: primeira questão, o processo de fixação dos egípcios nas margens do rio Nilo foi possível por causa de situações específicas. Cite-as. A resposta: as condições para a fixação dos egípcios, as condições, repetindo, para a fixação dos egípcios às margens do rio Nilo estão diretamente ligadas à grande fertilidade das terras ribeirinhas, devido ao humus, que eu acabei de falar, devido ao humus, vírgula, fertilizante natural para atividades agrícolas e água do rio. Indo aqui agora, depois dessa questão resolvida, vamos avançando um pouquinho nessa revisão, observando aqui os períodos do Egito. Já mencionei sobre isso, já falei que os historiadores têm essa característica de colocar determinados períodos subdivididos. Período tal, dá um nomezinho a ele. Período tal, dá outro nomezinho. Aqui, período pré-dinástico, esse pré significa antes da dinastia, antes daquela formação, daquele reino, daquela família está tomando o poder. Tá bom? E Menes foi o faraó que vai unificar o Alto e o Baixo Egito. A parte alta do Egito e a parte baixa foi unificada, unida pelo faraó chamado Menes. Aí na página 93 tem assim: a função, o faraó exercia a função, presta atenção aí no serviço, a função militar e política, além de assumir o papel de sacerdote, sendo encarado como verdadeiro Deus. O faraó sendo encarado como verdadeiro Deus. Desse modo, o Egito passou a se organizar como um Estado centralizado, com uma economia baseada na produção agrícola e, consequentemente, a sua comercialização. Na página 94, sobre o faraó, não é? Aí temos a dizer: vamos observar aqui que a produção econômica também estava sendo controlada pelos faraós. Diz assim, página 94, terceiro parágrafo: com o controle nas mãos do faraó, a produção se estabilizou e o comércio com outros povos cresceu, o que fortaleceu ainda mais o Estado, em especial por meio de investimentos militares e econômicos, consolidando o faraó como figura decisiva no Egito. Diante desse quadro de riqueza e consolidação econômica, os faraós, ao longo do tempo, passaram a investir na cultura, na engenharia e na arte. As 3 pirâmides de Gizé, por exemplo, levam o nome de seus respectivos faraós.
Quem são eles? Quéops, Quefrem e Miquerinos. Muito bem, não é? Essas aí são as chamadas pirâmides de Gizé. Quéops, Quefrem, ou Quefrem, como você queira chamar, e Miquerinos. Vamos avançando aqui. O Médio Império, página 96. O Médio Império começou com conflitos sociais, principalmente por conta da disputa político-econômica travada entre os faraós e os nomarcas, causando uma grave crise no Império Egípcio. Contudo, a força faraônica prevaleceu e se instaurou um período de paz e tranquilidade no chamado de Médio Império, não é? A dinastia, a 12ª dinastia, houve a consolidação do poder faraônico. Aqui, ó, significa que o poder do faraó está consolidado no Médio Império, e o enfraquecimento dos nomarcas em maior centralização do poder político e administrativo, não é? Os nomarcas é aquelas pessoas que exerciam um cargo de chefia religiosa e chefia militar, logo abaixo do faraó. Aliás, antes mesmo do faraó surgir como instituição. Desculpa. O novo império é um marco inicial do Egito, se dá, página 97, com a expulsão dos Ixos. Vale ressaltar que essa expulsão dos Ixos, povo que havia ocupado o Egito, se deu com uma ajuda muito importante por parte dos hebreus. Os hebreus serão colaboradores, vão ajudar os egípcios a expulsar os Ixos. No entanto, vale destacar que mesmo com essa ajuda, quando os Ixos são expulsos, os hebreus passam a escravizar os hebreus. Desculpe, os egípcios passam a escravizar os hebreus. Uma tremenda traição, não é? Que vão fazer com os hebreus. Os hebreus ajudaram os egípcios a expulsar os Ixos e serão escravizados por cerca de 400 anos, até Moisés libertar os hebreus do cativeiro, da escravidão no Egito. Tá bom? Pronto, muito bem. Vamos agora conhecer, revisar a estrutura social do Egito. O que é que tem aí? Tem na pirâmide social que eu já demonstrei a você, não é? Na ponta da pirâmide, aquela classe social mais importante, mais influente. O que é que temos? Faraó. No topo da pirâmide, depois nós temos sacerdotes, depois soldados, os escribas, os artesãos, os camponeses. Além dos camponeses, tínhamos os escravos. Essas são as classes sociais que faziam parte do Egito. Pronto. O Egito, ainda na religião, dando um avanço aqui, fala sobre o politeísmo egípcio, né? A crença em vários deuses, acreditava em vários deuses. O antroposofismo consistia na crença em seres que tinham corpo metade humano e outra metade animal. Essas criaturas eram cultuadas e associadas ao faraó, mas cada uma com importância específica, como proteção às lavouras, julgamento das pessoas que seriam mumificadas, entre outras. Não é? Na página 105 diz assim: os egípcios acreditavam na vida pós-morte. Essa crença levou ao desenvolvimento de que? Isso, muito bem, parabéns, viu? Desenvolvimento de técnicas de mumificação, inicialmente usada apenas pelos faraós e pela sua corte. A partir do novo império, passaram a ser realizadas também por outras classes sociais. Os faraós acreditavam que, mumificando seu corpo e guardando seus objetos pessoais, garantiriam sua chegada ao outro lado da vida, além de confiarem que isso dependeria do julgamento no chamado Tribunal de Osíris.
Pessoal, temos também que fazer uma revisão em cima dos hebreus. Os hebreus foram um povo que habitou lá o Oriente Médio, que inicialmente eles eram politeístas e passaram a ser monoteístas. Além dessa situação, vocês podem encontrar uma riqueza de detalhes, a civilização hebraica, num livro sagrado da Bíblia, no Antigo Testamento. Os primeiros 5 livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, você encontra lá toda a contribuição dos egípcios, tá bom? Desculpe, dos hebreus. Egípcios não, dos hebreus você encontra no Antigo Testamento, logo no início da Bíblia, ok? Eu espero que vocês tenham absorvido este conteúdo. Quando você visualizar esses hebreus, os hebreus dentro do Antigo Testamento, você vai observar também uma característica comum. Além da questão de ser inicialmente os hebreus eles saíram de um estágio de politeísmo para o monoteísmo. Mas os hebreus também tinham uma característica que era a situação favorável por conta de um rio que facilitava o desenvolvimento da região. Que rio é esse? Isso, o Rio Jordão, tá bom? O Rio Jordão colaborou para o desenvolvimento dos hebreus. Na página 114 você vê a questão do Rio Jordão, a sua região e outras regiões que faziam parte da localização geográfica dos hebreus. É a concepção política dos hebreus, que vai ter a época dos reis, dos patriarcas, e a busca dos hebreus de habitarem a região de Canaã, a terra prometida para os hebreus. Tá bom? Eu estou concluindo aqui essa aula, esperando que vocês tenham absorvido conhecimento. Muito obrigado, um forte abraço a todos, se cuidem, viu? Até lá. Tchau, pessoal, até a próxima.